Muito bem. Bem-vindos, meus alunos do primeiro ano da Administração e da Mineração. Esta é a nossa aula do dia 9 de fevereiro, quarta-feira, e está sendo gravada. Hoje, essa aula do dia 9 é a última aula sobre o capítulo Funções Químicas, tá? Então, nós hoje vamos tratar de sais e hidretos, e neste dia 9 de fevereiro será aberto o questionário, às 15 horas, o questionário sobre esse assunto, sobre esse tema funções químicas, né? Então, hoje a gente fecha a nossa matéria desse capítulo e, à tarde, já vai estar aberto o questionário sobre o capítulo de funções. Ok, gente? Então, vamos lá direto para a minha tela. Vou compartilhar a minha tela. Está aqui a minha tela. Muito bem. Como sempre, a gente começa no cronograma. Estamos aqui hoje, 9 de fevereiro, ok? E os assuntos que ainda faltam a ser abordados são sais e hidretos, notação e nomenclatura. E, à tarde, nesse mesmo dia 9, tá, até o dia 23, estará aberto o questionário, no valor de 12 pontos. 12 pontos. Tal como foram os outros questionários, 2 tentativas, 4 horas de duração para cada tentativa, sem segredo, sem mistério. Tá? Muito bem. Então, antes da gente falar sobre sais, é importante mencionar o que esse químico sueco chamado Arrhenius, olha lá o bigode do moço lá, olha lá, gente boa lá. O que o Arrhenius, qual é a teoria de Arrhenius? O Arrhenius disse o seguinte, que principalmente é o caso dos ácidos, aqui está um exemplo aqui do ácido clorídrico. Nós estudamos ácidos na aula do dia 2, né, da semana passada, né? Quer ver? Vamos voltar nos ácidos aqui, ó. Olha lá os ácidos. Estudamos primeiro os ácidos não oxigenados, né? Ó. Estudamos primeiro os não oxigenados, né? Eles aqui, né? Os não oxigenados, tá? Ácido clorídrico, ácido sulfídrico, né? O que são ácidos não oxigenados? São ácidos que não têm átomo de oxigênio na sua molécula. Olha lá, tem H2S, não tem oxigênio. HCl, não tem oxigênio. E estudamos também os ácidos oxigenados, os oxigenados. Esses, a própria classificação já indica, têm oxigênio na molécula. E são obtidos por meio de uma reação do óxido formado por ametais, que é o anidrido. Anidrido é a mesma coisa de óxido ametálico, né? Reagindo com a água, produzindo o ácido oxigenado, HXOPQR, né? E aí vimos vários exemplos, ácido sulfuroso, ácido sulfúrico, que é o ácido mais importante, né, para a indústria de um país, né? Ácido nitroso, ácido nítrico, que também é muito importante. Agora, o que esses ácidos todos, tanto oxigenados quanto não oxigenados, têm em comum? A presença dessa espécie aqui, ó, do hidrogênio. A presença do hidrogênio. Tá? Então, a presença do hidrogênio, tá, ligado a um ânion radical, ó, H, olha lá os não oxigenados, ó. H. Então, essa espécie química aqui, ó, é que é a característica dos ácidos, ok? Bom, e o que isso tem a ver com o que a gente vai estudar agora? Tem a ver o seguinte,
que os ácidos, olha o que o Arrhenius, esse cara aqui, falou. Os ácidos, quando dissolvidos em água, as ligações dentro da sua molécula, por exemplo, o HCl é assim, ó. O HCl, a molécula dele é assim, ó. H, tá? Ligação covalente, Cl. Então, essa molécula aqui, essa aqui, que é o HCl, ela é formada por uma ligação covalente. Quando essa molécula é dissolvida em água, quando ela é dissolvida em água, a água, por ser uma substância fortemente polar, a água quebra, a molécula de água provoca a quebra dessa ligação. Aí, quando essa ligação aqui, ó, essa ligação covalente aqui entre o H e o Cl é quebrada, isso acontece para os outros ácidos também, tá? Não é só para o HCl, não. O HCl é um primeiro exemplo, tá? Essas duas espécies químicas se separam. Elas deixam de formar a molécula. Então, esse processo de separação, de quebra, aqui, ó, quebra de ligação, esse processo tem o nome de ionização. Ou seja, formação de íon. Então, vão ser formados, olha lá, dois íons, um positivo e um negativo. Então, forma o H+, e forma o Cl-. Por que o cloro fica negativo? Porque ele tem uma propriedade periódica maior do que o hidrogênio, que é a eletronegatividade. Ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, esse que é mais eletronegativo, que é o cloro, tá? Fica negativo, o hidrogênio positivo. Olha lá, aqui, ó. Olha lá. Em solução aquosa. Esse fenômeno, descrito pelo nosso amigo Arrhenius, ao nosso amigo aqui, o Arrhenius, tá? Esse bacana aqui, né? Descrito por ele, leva o nome de ionização, ou seja, formação de íons. Então, essa é uma característica não só dos ácidos, as bases também, tá? As bases também ionizam. E os sais também. Os sais também ionizam. Na verdade, os sais tem um outro nome, mas o fenômeno é o mesmo. Lá é dissociação iônica. Porque aqui, na molécula, não existem íons. Nessa molécula aqui, ó. Os íons só vão aparecer, só vão ser criados depois que dissolve na água. No caso dos sais, não. No caso dos sais, tá? Os íons já existem, porque os sais são compostos iônicos. Mas o fenômeno é o mesmo. Se você pega sal de cozinha, dissolve na água, o sal já era formado por um cátion, um sódio e um ânion cloreto. Mas não, ele é sólido. Quando você dissolve na água, ele sofre um processo chamado dissociação iônica. Mas é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa da ionização. Ok? Entenderam o que é ionização? Ionização é formação de íons. Muito bem. Aí, vamos ver o que o Feltre fala aqui. Vamos lá no Feltre. Olha ele aí, ó. Olha lá. Olha lá o que ele fala. Ácido, a definição do Arrhenius. Aí, ó. Todo mundo fala nesse cara aí, né? O que são ácidos? A definição está aqui. E de forma bem clara. Os ácidos, eles, em solução aquosa, eles se ionizam, tá lá. Eles se ionizam, sofrem ionização e produzem um cátion, que é o cátion H+. Olha lá, o cátion H+. Essa é a característica dos ácidos. Agora,
Além do cátion, serão produzidos também ânions. Serão produzidos também o quê? Ânions. Então, olha lá, interessante, o HCl. O HCl, ele ioniza na água, produz H+, e um ânion Cl-. O ácido nítrico ioniza na água, produz H+, e o NO3-. Para cada carga positiva, gente, tem que aparecer uma carga negativa, tá? Olha, cara, interessante o ácido sulfúrico, ó. O ácido sulfúrico tem 2 hidrogênios aqui, ó. Tem 2 hidrogênios. Aí, nesse caso, quando ele ioniza, ele produz 2 partículas H+, para cada uma molécula dessa aqui, ou para cada uma molécula ácido sulfúrico, na hora que ele ioniza na água, são produzidos 2 partículas H+, e esse radical aqui, nós podemos chamar de radical, ou podemos chamar de ânion, tá? O ânion ou radical, tá? Que é o chamado sulfato. Aí, aqui o ácido fosfórico, ó, o ácido fosfórico, ó, pá. Tem 3 hidrogênios na molécula. Quando ele ioniza, olha lá, quando ele ioniza, ele produz 3 partículas da espécie H+. E o ânion, o radical PO4, com 3 cargas negativas. Não falei que para cada carga positiva tem que ter a correspondente negativa? Aqui é 3 positivas, olha lá, 3 positivas, o radical vai ter 3 cargas negativas. Então, o que para nós agora, o que a gente importa são esses radicais. Tá? Então, esse é o que... por quê? Na hora que a gente for estudar ácidos, a gente vai ter que entender isso aí. Ok? Aí, tá? Vamos lá para o sais direto. Direto lá para o sais. Opa! Direto para o sais. Não. Tá? Só um minuto. Direto para o sais. Cadê? Sais. Muito bem. Mas, antes disso, vamos lá. Vamos direto lá para o sais. Aqui, sais. Muito bem. Então, não. Não. Direto para o sais, não. Vamos falar disso aqui agora. Então, o que nós acabamos de falar? Que os ácidos, eles se ionizam, tá? E formam ânions. E formam, a gente pode chamar também de radicais, né? Ânions tem carga o quê? Negativa. Então, olha o ácido clorídrico. Quando ele ioniza, produz a espécie H+, e produz esse ânion, que leva o nome de cloreto. Já o ácido nitroso, ao ionizar, produz um ânion chamado nitrito. O sulfúrico, ao ionizar, produz um ânion chamado sulfato. Então, olha que interessante, ó. O nome, é o que a gente está vendo agora, é como dar o nome ao radical. O nome do radical, ou, se preferir, do ânion, ele é oriundo do nome do ácido. Então, se o ácido é clorídrico, o ânion, o radical, passa a chamar eto. Olha lá, ó. Clorídrico. O ânion passa a se chamar o quê? Passa a se chamar cloreto. Se o ácido é oso, nitroso, o radical passa a se chamar ito. Nitrito. Olha lá, ó. Aqui, ó. Oso, ito. Muito bem. E se o ácido chama Ico, Frederico, o ânion muda para diico
passa para ato, sulfato. Olha aqui a regra. Hídrico passa para eto, oso. Ito, diico passa para ato. Na casa do Pídrico Barreto, o furioso mosquito bicou o bico do pato. Mordeu o bico do pato. Né? Então, tá aí outros exemplos. Ó. Esse ácido aqui, ó, sulfídrico. De sulfídrico, o ânion passa a se chamar o quê? Sulfeto. Fosfórico, esse ácido fosfórico aqui, ó. Coca-Cola, esses refrigerantes aí, tem ácido fosfórico, tá, gente? E o ácido fosfórico, ele dissolve o cálcio dos ossos, né? Tá? O ácido fosfórico, ele é adicionado aos refrigerantes, Guaraná, Coca-Cola, não sei se são todos, mas a Coca, com certeza, tá? Para acidular, para dar aquela acidez ao refrigerante, né? Porque o refrigerante é tão doce, tem tanto açúcar, tá? Que se não colocar o ácido fosfórico, ele fica intragável, você não consegue beber de tão doce que ele é. Então, para quebrar um pouco aquela quantidade de açúcar que tem no refri, é adicionado ácido fosfórico. Aí, quando ele ioniza, aqui a equação de ionização, ó, pá, na água. Aqui tem 3 hidrogênios, dá 3H+. Aí vai formar o fosfato, em solução aquosa, ó, solução aquosa. Então, bico do pato, ó, bico do pato, tá? Ok, lá, bico do pato, ó, né? Ok? Muito bem. Entendida essa questão da formação do radical, eto, ito, olha lá, eto, ito, ato, a gente vai direto para os sais. Aí ficou muito fácil. Então, o que é um sal? Vamos lá no Feltre? Sais, vamos no Feltre. Sais são formados pela reação de um ácido com uma base. Ou seja, os sais, eles olha lá, que a equação aqui embaixo, ó. Um ácido reage com uma base, produzindo sal e água. Produzindo sal e água. Ou seja, o sal, o cátion do sal, aqui, ó. O cátion do sal, o Na, vem da base. Olha lá, vem da base. O cátion do sal vem da base. E o ânion do sal, o Cl, vem do ácido. Olha lá, vem do ácido. Então, qual é a contribuição da base do ácido? A base contribui com o cátion, o ácido contribui com o radical, ou ânion, do que a gente quiser chamar. Entendeu? Então, o que são sais? O cátion é diferente do H+, e o ânion é diferente do OH-. Ou seja, o cátion é um cátion qualquer, aqui, ó. É um cátion metálico qualquer, de carga positiva, e o ânion é um radical qualquer, de carga o quê? De carga negativa. Então, o sal, nada mais... Esse aqui está errado, isso aqui, não era para estar aqui, não. O sal nada mais é do que a ligação entre um cátion qualquer positivo e um ânion qualquer negativo. Tá? Quais são as ligações nos sais? São do tipo o quê? Iônica. Tá? Eles têm lá suas propriedades. Essa apresentação aqui está lá na sala do Moodle, tá? São sólidos, mas muitos podem ser dissolvidos em água, conduzem corrente elétrica, né? Tem sabor salgado, e por aí vai. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de sais.
Então, como é que se faz a fórmula de um sal? A fórmula do sal, ela é feita assim, ó. Do lado esquerdo se escreve o símbolo do cátion, Na+, cálcio+, magnésio+, né? E do lado direito se escreve o símbolo do radical. O radical, todos sabem, é de carga negativa. Cloreto, sulfato, nitrato, nitrito, tem vários, né? E o macete é aquele que a gente já vinha usando desde lá do começo do estudo dos óxidos. Pega esse valor X da carga do cátion, multiplica aqui, ó. Pega o valor Y sem sinal e multiplica aqui, ó. Tá? Aí, olha lá, o Y vem para cá, o X vai para lá. Tá? Como é que fica a fórmula? Fica MYRX. E como é que se dá nome ao sal? Na hora de escrever a fórmula, o cátion fica do lado esquerdo e o ânion fica do lado direito, o radical. Mas na hora de dar nome, não. É primeiro o nome do radical, cloreto, olha lá, cloreto, cloreto. E depois o nome do cátion. Sódio, olha lá, sódio. Né? Na fórmula, o sódio vem à esquerda, mas na hora de dar o nome, tá? O primeiro nome que aparece é o do radical, cloreto de sódio. Aqui, ó, esse segundo exemplo, ó. Esse primeiro aqui, ó, veio um para cá, veio um para cá. O um não escreve, né? Agora, ele é esse segundo exemplo aqui, ó. Veio dois para cá, veio dois para cá. Olha lá. 2, 2, corta, olha lá. Corta. Fica MgS, sulfeto radical de magnésio, cátion. Aí esse outro aqui, ó, cálcio, lá da coluna 2A, e esse radical aqui, esse ânion, tem o nome de carbonato. Carbonato. Aí na hora de dar, aí você joga o 2 para cá, joga o 2 para cá, joga o outro 2 para cá, olha lá, opa, 2, olha lá. Aí o que a gente faz? Corta, corta. Fica 1 em 1, CaCO3. Aí radical primeiro, cátion depois. Carbonato de cálcio. O pessoal da mineração aí conhece muito bem, né? É lá do estudo lá da mineralogia, né? E da geologia geral. Não sei se vocês têm aula de geologia geral. Os da mineração, né? Esse aqui é o principal componente do calcário, né? De uma rocha muito comum, né? O calcário na crosta terrestre, né? Do mármore. O mármore é CaCO3 também, bem cristalizado. Aqui outros exemplos, ó. Outros exemplos. Cátion ferroso, ânion, radical nitrito. Então fica nitrito ferroso ou nitrito de ferro 2. Ah, quer dizer então que pode usar aqui a nomenclatura com romano? Pode. Para cátion, né? Para cátion. Para o ânion, não. O radical, não. Olha lá. Fosfato, olha isso que interessante, ó. O 2 vem para cá, o 2 vem para cá, o 3 vai lá para o lado esquerdo, né? O cátion é o zinco, O ânion, o radical, é o fosfato, Tá? Aí, 3 com 2, dá para simplificar? Não. Tá? Não dá para simplificar. E a gente também não multiplica, tá, gente? Aqui, assim, a fórmula tem que ficar assim, ó, o parênteses, o radical lá dentro e o índice 2 do lado de fora, tá? Não fica P2O8, não, tá? Aqui também não fica N2O4 aqui em cima, não, tá? Outro exemplo aqui, o fluoreto de alumínio. Olha lá, o 3 vem para cá, o 1 vai para lá. Olha lá, a LF3. Tá? Agora, olha esse que interessante, ó, o cátion é o plúmbico, é o chumbo 4, ligado no sulfato. Aí o 4 vem para cá, olha lá, 4 vem para cá, o 2 vem para cá, ó, o 2 vem para cá. Vem multiplicando o chumbo. 2 e 4 são números pares, né?
valores pares, a gente obrigatoriamente tem que simplificar. 1 e 2. Tá? Então fica PB, parênteses, SO4, 2, olha lá. PB, parênteses, sulfato, do lado de fora o índice 2. Então, esse é o sulfato plúmbico, proparoxítano. Ou, se você preferir a nomenclatura IUPAC, sulfato de chumbo 4. Esse 4 romano aqui, ó, é esse 4 aqui, ó. O 4. É o 4 da carga do chumbo, né? Do cátion chumbo. É assim que se faz fórmula de ácidos, né? Quer ver? Vamos lá na apostila? Vamos lá na apostila? Dê uma lida na apostila, tá? Aqui, ó. Aqui o exercício bacana, ó. Lá na página, que página é essa? Lá na página 14. Olha esse exercício aqui, ó, da apostila. Como é que se dá nome aos sais? É o nome do radical mais o nome do cátion. E como é que escreve a fórmula? É o cátion à esquerda e o radical à direita. Eu pus aqui uma tabelinha, um exercício, olha que interessante, ó. Fazer as fórmulas resultantes das combinações dos ânions, que são os radicais, tá? E cátions. Olha aí. Então, vamos ver quantos tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ânions. Quantos cátions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 vezes quanto? 11 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui a gente tem 99 combinações, que é 9 vezes 11, né? 99 combinações para formação de sais. Olha lá, vamos pegar um aqui, ó. Cloreto de amônio, cloreto de sódio. Aí, vamos pegar esse cloreto aqui, ó. Cloreto de amônio, cloreto de sódio, cloreto de áurico ou ouro 3, cloreto plúmbico. Então, para cada ânion desse aqui, para cada radical desse, olha lá, nitrato, nitrito, fluoreto, cloreto, a gente pode formar 11 sais diferentes para cada ânion desse. Nitrato de amônio, nitrato de sódio, nitrato áurico, nitrato plúmbico, tá? Aí aqui no caso aqui com chumbo, ó, no caso aqui com chumbo, ó. No caso, quer ver? Vou fazer um aqui, ó, pra ver. Ó, PB, olha lá, mais 4, nitrato, que é o NO3 menos 1, né? Menos 1. Tá? 1 aqui não precisa escrever, não. Mas tem um aqui, ó. Tá? Esse 4 vem cá para baixo. Esse 1 vem para cá, ó. Então fica PB, parênteses, NO3, 4. É o nitrato plúmbico. Nitrato plúmbico ou nitrato de chumbo. Nossa senhora, tá ruim de escrever aqui. De chumbo 4. Também pode, tá? Nitrato de chumbo 4. Então, são várias combinações possíveis. Para cada, repetindo, olha lá, carbonato. Você pode pegar o carbonato aqui, ó, e ligar. Sei lá, você pode ligar aqui no alumínio. Então, vem. O alumínio mais 3. O alumínio mais 3. Ligado no carbonato. Como o carbonato é essa, né? Do radical carbonato. Olha lá.
de carga menos 2, o 3 desce para cá, o 2 desce para lá. Olha lá. Carbonato de alumínio. Alumínio. L2CO3. Carbonato de alumínio. Carbonato férrico, carbonato de prata, carbonato cuproso ou de cobre 1. Então, tem vários exemplos, tá? Vários exemplos. Ok? Bom, aí, a gente agora vai falar de uma função que são os... Aqui na apresentação, aqui tem vários exemplos aqui de sais, tá? Nessa apresentação aqui, ó. Os sais mais comuns no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Esse aqui é um dos mais importantes, né? Cloreto de sódio. Aqui fala que é obtido pela evaporação da água, mas também existem jazidas de sal, tá? De halita. Halita é um mineral do NaCl, né? Então, cloreto de sódio. Tem vários sais importantes aí. Esse aqui, o nitrato de sódio, ele é usado como fertilizante na agricultura, né? O nitrato de potássio no lugar do sódio aqui, central potássio, também é muito usado, né? Principalmente na fabricação de explosivos, de pólvora, né? O carbonato de sódio aí, tem vários exemplos. Aqui a água, tratamento de água, nas cidades que tem tratamento de água, colocam fluoreto de sódio na água, porque o fluoreto de sódio, ele atua na prevenção de cáries, né? Tá? Olha lá, fluoretação de água, a última etapa, praticamente a última etapa do tratamento de água é a fluoretação, né? Então, tem vários exemplos. Depois vocês dêem uma lida. O carbonato de cálcio aí, que eu falei dele aí, ó. Né? Muito importante na indústria do cimento, fabricação de cimento. Bom, para fechar, nós vamos falar dos hidretos. Os hidretos, como o próprio nome já indica, vamos ver aqui. Deixa eu ver. Hidretos, beleza. Como o próprio nome já indica, cadê? Os hidretos. O que são hidretos? São compostos binários. Tá? O que significa serem compostos binários? Formados por dois elementos, o bi aqui, ó. O bi aqui é dois elementos, né? Sendo que um desses elementos, obrigatoriamente, é o hidrogênio. Então, existem basicamente dois tipos de hidretos. Hidreto é muito fácil estudar. Existem basicamente dois tipos de hidreto. O hidreto metálico e o hidreto ametálico. Então, na hora de fazer a fórmula, tá? O hidrogênio fica sempre do lado direito e o elemento que liga no hidrogênio do lado esquerdo. Como a gente já falou aqui em cima, aqui, ó, nós já falamos ali em cima, olha lá em cima, lá, os hidretos são compostos binários. Se eles são compostos binários, é um elemento mais o oxigênio. Desculpa, o oxigênio, um elemento mais oxigênio são os óxidos, né? Nós já estudamos. Estou falando dos hidretos. Então, quais são os dois tipos? Os hidretos metálicos e os hidretos ametálicos. Sendo que os hidretos metálicos, os elementos que se ligam ao hidrogênio têm carga positiva. Então, quem fica negativo é o hidrogênio. O hidrogênio, gente, só fica negativo nesse caso aqui, tá? No caso dos hidretos metálicos. Só nesse caso. Então, quando o hidrogênio
forma hidreto com sódio, olha lá, hidreto de sódio, o sódio é positivo, lembra da tabela de inox lá, de carga elétrica? O hidrogênio é negativo, só nesse caso, só. Então, aqui o cálcio é positivo, o cálcio aqui é positivo, duas vezes positivo, e o hidrogênio é negativo. Aí um vem para cá, olha lá, a mesma coisa, ó, um vem para cá e dois vem para cá, ó, pá. Ok? Aqui, ó, ferro é mais 3, aqui. O hidrogênio é menos 1, o 1 vai para lá, o 3 vem para cá. Agora, quando o hidreto é formado por ametal, principalmente das colunas 4A e 5A, da 6A também é, e 7A é, mas aí eles são ácidos. Eles têm caráter ácido, aquela classificação do Arrhenius que a gente falou agora há pouco, né? Tá? Quando o ametal é das colunas 4A e 5A, eles não são ácidos de Arrhenius. Aqui um ácido de Arrhenius, ó, HCl. Tá? Então, quais são os elementos ametálicos mais comuns para ligar no hidrogênio, no hidreto ametálico? Hidreto. São os da 5A e da 4A. Aqui, ó. O silício é da 4A ligado ao hidrogênio. O arsênio é da 5A. Olha lá. O arsênio aqui é negativo. O hidrogênio é positivo. Então, aqui, o hidrogênio volta à sua carga positiva. Olha lá. Um vem para cá, o 3 vai para lá. Ó. ASH3. De todos esses aqui, os mais importantes são esses dois aqui, ó. O hidreto de carbono e o hidreto de nitrogênio. Esse aqui é chamado de metano. Ele também tem um apelido particular, né? Ele é chamado de gás metano, importantíssimo na matriz energética mundial. É o chamado gás natural, né? O gás natural ele é quase 100% composto de gás metano, né? O Brasil tem algumas reservas de gás metano, de gás natural. Mas a maior parte do nosso gás natural é importada, a maior parte é importada da Bolívia. Vem por meio de gasodutos subterrâneos, né? E esse outro hidreto aqui, que é o hidreto de nitrogênio, ele tem um nome particular de amônia. Também é um importante produto usado na indústria química, né? A amônia, ela é usada na fabricação de fertilizantes, fabricação de explosivos, né? Fabricação de amônia. Então, o nome é hidreto de nitrogênio ou apelido amônia, né? Ok? Então, vamos ver se tem os hidretos interessantes aqui, ó. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Olha lá, deixa eu ver. Olha lá, a amônia é usada na fabricação de plásticos e pigmentos, fertilizantes e explosivos, né? Olha lá. Plásticos. Então, tem uma série de utilidades aí. Tem um outro hidreto que chama hidrazina. Ela é usada também como combustível de foguetes. Né? É usada como combustível de foguetes. Aqui o hidreto de lítio, ó, usado na fabricação de baterias. Ó, o Li, lítio mais, H menos. Tá? Então, um vem para cá, um vai para lá, fica Li, fica LiH. Hidreto de lítio. Né? Quer ver? Vamos ver uns exemplos aqui? Ó, que bacana aqui, ó, o meu rascunho. Ó, o meu rascunho aqui. Metais, positivo, ligado ao hidrogênio negativo. A fórmula fica, o X vem para cá, um vai para lá, o X vem para cá, um vai para lá, fica MHX. Quais são os principais metais que se ligam ao hidrogênio? Colunas 1A, os principais, e 2A. Mas pode ter também
o ferro, alguns metais de transição, né? E o nome, gente, é muito fácil. É hidreto de fulano, hidreto de lítio, por exemplo, hidreto de sódio, hidreto de potássio. Olha aqui os exemplos aqui. Hidreto de sódio, hidreto de cálcio. Olha lá, um para cá, um para lá, NaH. Tá? Cálcio 2 mais, 2 para cá, 1 para lá, fica CaH2. Né? Já os hidretos ametálicos, aqui, ó, é um ametal da coluna 4A ou 5A, principalmente, tá? Carbono, silício aqui da 5A. Nitrogênio, fósforo, arsênio, né? Aí é a mesma coisa, só que aqui a carga negativa é do ametal. A negativa do ametal. O hidrogênio volta a ficar positivo, né? Por causa da eletronegatividade. Olha lá. Carbono, menos 4, desce para cá o 4, 1 vai para lá, fica CH4, que é o famoso metano. A gente acabou de falar nele. Aqui é a mesma coisa, ó, 3 vem para cá, o 1 vem para cá. NH3, hidreto de nitrogênio, conhecido como amônia. Então, a gente tem aí esses casos aí dos hidretos, né? Tá? Ok, gente? Ficou claro esse assunto? Então, vocês leiam a apostila. Essa apresentação que está mostrando aqui também está lá no bloco lá do capítulo 5, né, das funções. Essa apresentação aqui também está lá, tá? Isso também está lá. A apostila está lá. A apostila, a base teórica é a apostila. Vocês vão se basear nela, né? Tá? Ela que dá o texto aquele texto para leitura mesmo é a apostila. Esse resumo aqui também, meu, também está lá também, com os exercícios. Lá na apostila, se puderem, façam esse exercício aqui, né? Da formação dos sais, né? Dos sais. Ok? Aí, no dia 9 mesmo, nesta quarta-feira, às 15 horas, o questionário vai ser aberto, tá? Ele vai ficar aberto de 9 a 23 de fevereiro. E nós, então agora vamos voltar lá para a minha tela, e nós vamos nos reencontrar online no dia 16 de fevereiro. Dia 9 é esta aula, e no dia 16, na próxima quarta-feira, dia 16, a gente já inicia a terceira etapa, o terceiro trimestre. Aí eu vou divulgar o cronograma, tudo bonitinho essa semana, né? Então, na próxima quarta-feira, dia 16, a gente já começa o capítulo Reações Químicas. Reações Químicas. Ok? Já tem até algum material de leitura lá no Moodle, lá no bloco do capítulo 6, Reações Químicas. Ok? Que começa no dia 16. Ok, gente? Muito bem. Um grande abraço. Qualquer dúvida, manda lá no chat lá do Moodle, lá da sala do Moodle. Um abraço.